Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui à nossa aula sobre redação para a banca Sebrasp. E eu gostaria de convidar vocês para estar presente nessa série de vídeos em que eu vou gravar tudo o que você precisa saber sobre como construir uma redação para a banca CESP. Eu vou gravar cerca de 2 a 3 vídeos onde eu vou demonstrar todo o conhecimento sobre introdução, sobre desenvolvimento, sobre como elaborar os tópicos, como desenvolver sua redação, como conseguir a nota máxima no ponto de vista do conteúdo de sua redação para essa banca que diversos concurseiros temem por aí, tá? A redação Sebrasp, pessoal, em termos técnicos, ela cobra redação de um gênero diferente dos demais. É diferente da FGV, é diferente da FCC, é diferente da UCP, da IBFC. E por que eu digo isso? Porque o gênero que a Sebrasp cobra é o gênero expositivo. Então a redação ela é diferente. E em termos aqui mais pessoais aqui para ficar mais fácil o entendimento, o gênero expositivo ele não leva em conta o seu critério de opinião, o seu senso crítico. Então, o que deve ser levado em conta estritamente nesse tipo de redação, em regra, é responder os tópicos como o corretor deseja. Não é a sua opinião, não é o seu senso crítico, mas se você sabe desenvolver o tópico sobre aquele assunto, se você sabe elaborar exemplos sobre aquele assunto, se você tem o conhecimento de atualidade a ponto de discorrer sobre aquilo no seu texto. Então é nisso que muitos concurseiros ficam um pouco, como se diz, inseguros ao elaborar uma redação para essa banca, porque é uma redação diferente. É um modo de escrever um pouco diferente. Então, nessa série aqui de vídeos, cerca de 2 ou 3 vídeos, eu gostaria de tirar todas as suas dúvidas para que você consiga reescrever uma redação para Sebrasp de forma simples, de forma adequada e também precisa. Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Fagundes, professor de redação. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Instagram, e peço também para vocês seguirem, se inscreverem nesse canal para receber vídeos diários, inclusive para ter acesso a todos esses vídeos aqui sobre redação da banca Sebrasp. Então, pessoal, sem mais delongas, hoje eu vou falar com vocês sobre introdução, tá? Eu vou discorrer aqui, além da introdução, como a banca cobra esses tópicos e como elaborar uma introdução bem feita, bem construída sobre esses tópicos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sobre minha experiência com a banca Sebrasp. Eu já fiz alguns concursos da banca Sebrasp. Em um deles teve redação, né? Foi o concurso do Ministério Público do Ceará para técnico ministerial, tá? E foi um concurso em que eu obtive a nota máxima argumentativa. Era um concurso que valia cerca de 30 pontos, né? E assim, a banca Sebrasp, se ela coloca 10 pontos, 30 pontos, a maior parte é sobre o conteúdo. Geralmente é 27 pontos sobre conteúdo, aí 3 pontos sobre ortografia e estrutura. Por quê? Porque ela privilegia muito o critério ali de você ter conhecimento sobre o assunto. Então é muito importante você ter conhecimento sobre atualidades, tá? Então, como eu disse, minha experiência, eu vou discorrer aqui sobre técnicas para você conseguir elaborar bons parágrafos, que tenham o máximo de conteúdo possível para conseguir a nota máxima no seu concurso. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero demonstrar com vocês aqui, ó? Primeiro sobre a introdução. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham conhecimento é uma frase que eu digo sempre nos meus cursos, que um bom texto é aquele que qualquer pessoa consegue entender, tá? Não adianta você trazer seu juridiquês, não adianta você trazer aquela palavra difícil que você leu no livro Machado de Assis, não adianta trazer termos técnicos de forma que até o corretor tenha dúvidas sobre aquele conteúdo. Redação, pessoal, também não é uma conversa de bar. Não é. Você tem que utilizar conectivos, você tem que utilizar a norma padrão, mas não se deve utilizar ali termos tão técnicos e termos tão, como se diz, abstratos que deixa o próprio leitura do seu texto difícil. Que a gente sempre tá parando para pesquisar sobre aquele tema, você tem dúvidas sobre aquela palavra, talvez aquele sinônimo não ficou adequado. Então, eu quero dizer de antemão que você precisa ter conhecimento sobre os conectivos, adequar sua redação ao uso da língua padrão, formal, mas não precisa ficar pensando demais em utilizar palavras difíceis e que poucas pessoas tenham conhecimento. Principalmente se você é formado em direito e tem conhecimento de diversas palavras aí que só o juridiquês mesmo sim você vê na prática, né? Então, essa é a frase inicial que eu gostaria de dizer para vocês. Vamos ver aqui então sobre a função da introdução, né, pessoal? Aqui eu gostaria de dizer o seguinte. Deixa eu só corrigir essa parte aqui que tá passando.
É o seguinte, pessoal. Vamos lá. Qual que é a função da introdução? Pessoal, a introdução é como eu gosto de dizer, é uma forma de você apresentar o tema para o seu corretor. E nessa apresentação, é essencial que você compreenda as palavras-chave do tema. Então, por exemplo, em um tema sobre o meio ambiente, você vai se atentar a qual que é a palavra-chave. Porque o meio ambiente é um termo genérico. Você pode estar falando sobre poluição ambiental, poluição sonora, você pode estar falando sobre lixo urbano, você pode estar falando sobre os oceanos, sobre a poluição na seara marinha. Então você tem diversos aspectos que podem estar ligados ali. E você tem que estar atento à palavra-chave para que você consiga definir aquela palavra-chave. Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte: nesse eixo temático sobre meio ambiente, existe um tema muito discutido atualmente que é sobre o desenvolvimento sustentável. Esse tema, se estiver cobrando sua redação, ele é a palavra-chave. E aí, na introdução de sua redação, é importante que você consiga contextualizar o que seria o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a introdução tem um papel de contextualizar para o corretor o entendimento sobre o tema. Então você vai contextualizar a palavra-chave. Por isso que eu sempre digo o seguinte: antes de você pensar em argumentos, em conteúdo sobre sua redação, entenda a palavra-chave sobre o seu tema, porque isso vai facilitar para que você não fique perdido na redação, nem fuja do tema. Então, por exemplo, foi cobrado uma vez na banca Sebrasp a respeito da remissão sobre os presos. Né? E aí falava sobre remissão na leitura, remissão também pelo trabalho, formas, benefícios da remissão, também os critérios impeditivos sobre a remissão. E muitas pessoas já estavam pensando no conteúdo, como ia discorrer sobre aquilo na redação. Eu sempre digo o seguinte: primeiro, é interessante que você, na introdução, explique o que seria remissão, ou qual o benefício da remissão, e se existe algum fator impeditivo para que a remissão seja um benefício aos demais presos no sistema prisional. Porque dessa forma o corretor percebe que a palavra-chave, o núcleo daquele tema, você conseguiu definir na introdução. Por quê? Porque você está apresentando o seu texto. Apresentando o seu texto naquele momento. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: é essa. Apresente seu texto, pela palavra-chave, na introdução. Além disso, esse aqui é o primeiro critério, que é apresentar a palavra-chave do seu texto. O segundo critério é o que eu digo de fazer a antecipação dos tópicos. O que seria isso? Antecipar os tópicos é você, em um tema de redação da banca Sebrasp, você colocar o que vai ser debatido nos próximos parágrafos no seu texto. E eu vou demonstrar alguns exemplos para você aqui. Mas primeiro, por que é importante fazer isso? Porque seu texto fica previsível. E isso é importante porque o corretor, qual que é o objetivo dele? O objetivo do corretor é saber, é perceber se você tem o conhecimento sobre aquele assunto. Então, como a banca Sebrasp é uma banca muito criteriosa sobre o conteúdo do seu texto, se você de antemão coloca na introdução que vai debater aqueles tópicos, você já demonstra para o corretor que você não vai fugir do tema, que você vai explicar de forma exaustiva o que ele está querendo. E isso, pessoal, você se diferencia dos demais, porque você apresenta o tema, apresenta a palavra-chave e, além disso, demonstra que você vai explicar cada parte do texto, o que o corretor deseja, o que a banca deseja. Então, são dois critérios que eu digo como imprescindíveis para uma boa redação da banca Sebrasp, que é apresentar a palavra-chave e também fazer uma antecipação dos argumentos. É como se fosse um índice de um livro. Já pegaram um livro? Pega um livro aí, Direito Constitucional, você vai ver lá. Tópico 1, Direitos Fundamentais. Tópico 2, Direitos Sociais. Tópico 3, Direitos de Nacionalidade. Tópico 4, Direitos Políticos. O que é isso? Você consegue perceber que seu texto, que aliás, naquele livro, primeiro vai vir falando de forma de todos os direitos fundamentais, depois vai ter direitos sociais, depois vai ter nacionalidade, depois direitos políticos. E é a mesma coisa que deve acontecer no seu texto. Na introdução você vai antecipar os argumentos.
quer dizer o que vai ser dito ali no tópico 1, tópico 2, tópico 3. E no decorrer do seu texto, você vai explicar cada um daqueles tópicos em um parágrafo. Ou seja, em cada parágrafo você vai explicar cada um dos tópicos. Então o seu texto é como se fosse um índice de um livro, né? Você vai apresentar aqueles tópicos. Então é muito interessante você realizar dessa maneira. E de antemão eu digo o seguinte, pessoal, que a introdução não surge de forma criativa, não é algo criativo, nunca foi. É um erro compreendermos a introdução a partir de criatividade. Não, a gente tem que ser previsível. Você tem que sempre fazer da mesma forma. Apresenta as palavras-chave, apresenta a parte principal do seu texto ali e antecipa os tópicos. E pronto, acabou. Você vai ter mais de 120 questões depois. Vai ter muita coisa para você fazer ainda. Não fica pensando demais. O beabá funciona. O beabá aprova. E é isso que a banca quer. E agora eu vou mostrar diversos exemplos de como a banca Sebrasp cobra os temas e também exemplos de introdução com esses fatores aqui que eu disse para vocês. Vamos lá. Pessoal, é o que eu chamo de técnica de apresentação, em que você contextualiza as palavras-chave, você antecipa os tópicos e você, claro, né, sempre utilizando conectivos, igual eu falei, você tem que ter uma linguagem formal, uma linguagem padrão, mas não com juridiquês. Então você vai utilizar sempre uma linguagem adequada com diversos conectivos que eu vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, aqui a gente tem um tema, eu não vou ler essa parte do texto, tá? A não ser que seja indispensável, mas eu acredito que pelo menos essa parte que não vai precisar. E esse é um texto que versa sobre a inversão da pirâmide etária no Brasil. O que seria isso? Seria que a população brasileira está envelhecendo mais. Está nascendo menos pessoas e mais pessoas estão envelhecendo. Ou seja, você tem uma inversão da pirâmide etária. Porque na pirâmide, pessoal, deixa eu desenhar uma pirâmide para vocês aqui, ó. Você tem a pirâmide, certo? O que acontece? Aqui ficou um pouco torto, né? Você tem uma pirâmide. O que acontece? Em regra, né, no século passado, por exemplo, você tinha mais nascimentos e menos pessoas idosas. Só que ao longo do desenvolvimento dos países, o que acontece? As pessoas vão tendo melhor qualidade de vida, mais saúde, mais educação, melhores empregos. O que acontece? As pessoas vão envelhecendo mais. E você percebe, por exemplo, que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho a partir da Segunda Guerra Mundial, e isso levou a diminuir o número de filhos. Porque o trabalho veio em primeiro lugar em alguns casos, em muitos casos, na verdade. Que a pessoa agora está pensando, antes de ter um filho, como ter uma vida estável. Então, você tem uma inversão. Eu fiz alguma coisa errada? Peraí. Certo. Então você tem uma inversão na pirâmide etária, que seria da seguinte forma. Claro que não vai ser dessa maneira, né? Não vai ser tão pequeno assim, mas você tem uma inversão. Na internet você vai achar bons gráficos que dizem dessa respeito, né? E essa seria a inversão. E o que acontece? A banca aqui, a banca está cobrando a respeito dessa inversão, né? E o que acontece aqui? Por exemplo, as causas que levaram à inversão da pirâmide etária no Brasil. Causas. As consequências de médio e longo prazo do envelhecimento populacional no Brasil. E os desafios que o Estado enfrentará devido a essa inversão da pirâmide etária. Pessoal, tema de atualidade, tudo isso tem suas causas, tem seus efeitos a médio e longo prazo. É um desafio para o Estado. Vocês perceberam que em 2019 teve uma reforma da Previdência por causa desse fator, desse envelhecimento da população. E nas próximas aulas eu vou explicar como você vai desenvolver as causas, as consequências, cada coisa no seu tempo. Agora eu vou te mostrar como fazer uma introdução com a técnica de apresentação. Observe o seguinte, sempre por aqui para você entender cada parte do texto. Primeiro, eu vou te mostrar como você faz a contextualização. Lembra que o tema versa sobre inversão da pirâmide etária? Perfeito? Perceba como eu vou fazer uma contextualização sobre essa palavra-chave. A maior expectativa de vida é uma realidade para a maioria dos países, na medida em que há o aumento da qualidade de serviços essenciais e o consequente índice de desenvolvimento humano. Percebe que eu deixo claro que a população está envelhecendo, uma vez que existe uma melhora na qualidade de serviços essenciais, que eu vou discorrer nos próximos parágrafos, e também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Você vai perceber que em países em que as pessoas têm menos pessoas mais idosas,
e tem maior taxa de nascimento, você vai ter um IDH menor, porque são países que enfrentam ali diversas situações, às vezes de guerra, de fome, de baixas condições de saúde. O Brasil, por exemplo, está numa situação de IDH de médio para um pouco alto, né? Não chegou ao alto ainda, mas visa esse estágio. Mas você tem outros países, por exemplo, países nórdicos como Suécia, Noruega, que tem um IDH altíssimo. Por quê? Porque lá tem alta qualidade de saúde, de serviço de saúde, de educação, de previdência. Então você tem menos nascimento, mais pessoas idosas. E aqui você percebe o quê? Que eu contextualizei a palavra-chave, que seria essa inversão da pirâmide etária, que seria essas pessoas ficando, tendo melhor qualidade de vida e ficando mais idosas, e consequentemente aumento do IDH. Agora percebe o seguinte, eu vou antecipar os tópicos. Lembra que os tópicos foram acerca das causas, as consequências a médio e longo prazo e o desafio do Estado, né? Percebe o seguinte, nesse sentido, é imprescindível discutir acerca das causas que levaram à inversão da pirâmide etária, então aqui ó, causas, além das consequências de médio e longo prazo do envelhecimento populacional. Desse modo, também é necessário expor os desafios que o Estado enfrentará devido a esse fenômeno. Você percebe que eu antecipei os tópicos, sempre utilizando conectivos. Sempre, sempre, pessoal. E aí você vai utilizar conectivo explicativo, adversativo, aditivo, vai depender da situação, mas sempre utilizando conectivos. Vamos ver mais um exemplo de tema. Aqui é um tema sobre leitura, né? A respeito, eu também não vou ler o texto, deixo aqui para vocês, se vocês quiserem pausar essa aula e ler o texto, tá? Fica à vontade. Mas aqui, por exemplo, tá falando que o Brasil está perdendo leitores, né? Tem uma taxa de leitura baixa. E o que acontece? O tema cobra os fatores que contribuem para a baixa média de leitura dos brasileiros e as dificuldades em conciliar ou implementar o hábito da leitura na atual sociedade. E medidas estatais para incentivar a leitura na população adulta. É interessante sempre perceber que a Sebrasp sempre cobra assim, tá? É sempre colocando os tópicos, pontuação em cada tópico que você precisa desenvolver no seu texto. Então, esse é o estilo da banca. É sempre colocando esses tópicos. Esse é o estilo da banca, tá? Vai ter algumas exceções que depois eu vou demonstrar para vocês, mas essa é a regra. Pessoal, então nesse tema, versa basicamente sobre as causas que contribuem para o Brasil ter uma baixa média de leitura, essa dificuldade que existe hoje em conciliar ou implementar o hábito de leitura no Brasil e como o Estado pode reverter essa situação, como o Estado pode incentivar a leitura na população adulta. Vem ver a introdução que eu fiz sobre esse tema. Aqui é a mesma coisa, tá? Atenção à legenda. Vamos lá. Qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é a leitura, né, pessoal? Então, eu vou discorrer um pouco sobre a leitura a respeito desse texto, tá? A leitura é um recurso essencial para o desenvolvimento humano, aliás, educacional, dos indivíduos, de modo que possibilita o leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre assuntos históricos, além de estimular o seu raciocínio. Perfeito. Aqui eu contextualizo a palavra-chave leitura pelos benefícios, mas você poderia também contextualizar sobre por que o Brasil tem uma baixa, tá caindo, tá tendo um decréscimo ali da taxa de leitura, de leitores nos últimos anos. Claro, aqui você não pode discorrer sobre as causas. Por quê? Porque você vai ter um parágrafo sobre isso. Porque existe um tópico que cobra exatamente isso. E você vai reservar um parágrafo só para falar sobre os fatores. Mas você poderia contextualizar falando que existe um decréscimo do número de leitores no Brasil, né? E dizer problemas sobre isso. Fica a critério de vocês. Redação, existem formas diversas de se realizar, tá? E aí eu continuo antecipando os tópicos. Desse modo, é profícuo analisar os fatores que contribuem, né, para a baixa média de leituras brasileiros, além das dificuldades em conciliar ou implementar o hábito de leitura na atual sociedade. Assim, também discorrer sobre medidas estatais para incentivar a leitura na população adulta. Então, aqui eu contextualizei sobre esse tema. Então, muito importante, pessoal, é sobre a área de tecnologia, né? Aqui esse texto é muito interessante. O pessoal que estuda informática, segurança da informação, vai ter um conhecimento bem aprofundado sobre isso aqui, que é bom, né? E aí o que acontece? Esse texto versa sobre segurança digital e pede para você falar sobre a importância da segurança digital, ou seja, algo benéfico, as consequências da exposição massiva das pessoas aos ambientes digitais e formas de disseminar conhecimento de forma universal sobre a segurança digital, ou seja, que é algo
positivo, né? Algo benéfico, importância. As consequências é algo negativo, né? Dessa exposição no mundo digital. E formas de disseminar conhecimentos de forma universal sobre segurança digital. Então, aqui é muito interessante você fazer uma introdução a respeito, por exemplo, do que seria segurança digital, ou o que a internet propiciou, e depois você colocar uma situação contraditória que levou também a consequências negativas. E eu vou te mostrar como eu fiz essa introdução. Só tomar uma água aqui. O que acontece, pessoal? Vamos ver essa introdução aqui, ó. A internet possibilitou mudanças em toda a dinâmica social, de modo a trazer inúmeros benefícios para a sociedade, a exemplo do encurtamento da distância entre os indivíduos. Entretanto, há um caráter dúplice, haja vista que também houve um incremento das vulnerabilidades digitais, o que representa um grave risco para os usuários. O que eu fiz aqui? Percebe que o texto versa sobre a importância e depois fala a respeito das consequências da exposição massiva. Então você tem um caráter aqui dual. É algo bom em um parágrafo e algo ruim em outro parágrafo, né? Algo bom e algo ruim. Então eu fiz isso logo na introdução. Eu demonstrei que a internet possibilitou encurtar distâncias, mudou toda a dinâmica social da sociedade. Só que também trouxe malefícios. Aí você pensa, mas quais são os malefícios? Eu vou dizer apenas no desenvolvimento a respeito disso. Ah, quais os benefícios mais você pode dizer sobre a importância da internet? Eu vou falar a respeito disso no parágrafo do desenvolvimento. Então eu deixo para o corretor uma certa curiosidade. Porque na introdução ele vê que eu entendi o que ele quer no meu texto. Que é a importância e benefício e também a consequência. Eu já deixo claro na introdução isso. Então o corretor fica curioso sobre o meu texto. E é muito importante você deixar essa curiosidade no corretor. E perceba também, claro, o conectivo, né, pessoal? O conectivo adversativo muito importante para você fazer no seu texto. E aí eu antecipo os tópicos, né? Desse modo, é fundamental analisar a importância da segurança digital e as consequências da exposição massiva. Além disso, também é válido discorrer as formas de conhecimento de maneira universal sobre segurança digital. Perfeito, perfeito. E aqui, o último tema de hoje. Esse tema aqui é muito atual, pessoal. Muito atual, porque visa a respeito de liberdade de expressão, né? E algo que hoje é muito discutido sobre se existe limite a respeito da liberdade de expressão. E no Brasil, é claro que existe limite. Porque quando você estuda direito constitucional, por exemplo, você percebe que nenhum direito é absoluto, né? Algumas doutrinas que ainda não, que não são majoritárias ainda, falam que existem direitos absolutos, como por exemplo, direito de não ser torturado, não ser escravizado, de não ser compulsoriamente associado, mas são doutrinas minoritárias ainda. E nenhuma das doutrinas falam, ou doutrinas aceitas, melhor, né? Nenhuma das doutrinas aceitas falam que a liberdade de expressão é um direito absoluto. Por quê? Porque ela encontra limites. E justamente limites quando você utiliza esse direito para cobertar crimes. Seja crimes homofóbicos, crimes de racismo, crimes de ódio, o que for. Crimes como contra o Estado Democrático de Direito, o que está acontecendo muito nessas últimas eleições. Então, esse tema versa sobre justamente esse tópico, sobre o direito à liberdade de expressão, se existe abusos desse direito e como você pode coibir esses abusos. Então, um tema muito atual mesmo, e super interessante você discorrer aí. Deixa esse desafio, pessoal, se vocês quiserem treinar esse tema aqui, eu acho muito interessante para o seu dia a dia, tá? E aí, o que acontece? O tema cobra o seguinte: pondere o direito à liberdade de expressão com o princípio da dignidade da pessoa humana. Analise a atual sociedade tecnológica e os abusos relativos ao uso da liberdade de expressão. Propunha quais mecanismos podem ser utilizados para que as pessoas não utilizem liberdade de expressão como subterfúgio para o cometimento de crimes. Então, basicamente, você teria que demonstrar ao longo do seu texto o direito da expressão e o seu limite em relação ao cometimento de crimes. Dar exemplos, né, cotidianos aí, atuais, sobre esses abusos relativos ao uso da liberdade de expressão. E depois, no último parágrafo, sobre mecanismos para coibir esses casos, tá? Na próxima aula, eu vou explicar como você deveria discorrer sobre esses desenvolvimentos. Muito interessante mesmo você ter esse conhecimento, tá, pessoal? Mas vamos lá. Como é que eu fiz aqui, né?
a mesma técnica. Como é um direito, e eu tô falando de direito, você tem seu direito, você tem seus limites. Então eu utilizo da técnica de demonstrar o que seria esse direito e os limites a respeito disso aí, tá? Então eu faço assim. A liberdade de expressão é um direito constitucional inerente à pessoa humana, de modo a possibilitar expressar opiniões, atos e críticas. Entretanto, esse direito, em alguns casos, é utilizado na tentativa de acobertar o cometimento de crimes, o que configura um grave abuso. Então aqui eu contextualizo principalmente para o corretor esse tema, porque existe o direito, tá? É constitucional e o próprio texto fala a respeito disso. Só que o texto também fala que infelizmente está tendo um abuso nesse direito para coibir, para cobertar crimes. E eu deixo claro no meu texto justamente isso aqui, que existe o direito, o que seria esse direito, e também que está sendo utilizado na tentativa de acobertar o cometimento de crimes. Eu mostro esses dois lados a respeito desse tema. Então eu deixo totalmente claro para o corretor o que deveria ser dito. Conectivo, né, claro. Nesse sentido, antecipa os tópicos. Cabe analisar os limites encontrados pelo princípio da dignidade humana e os abusos da liberdade de expressão na atual sociedade tecnológica. Além disso, é importante discorrer sobre medidas para minimizar o uso desse recurso como subterfúgio de crimes. Então, perfeito. Aqui eu faço toda a contextualização e antecipo os tópicos. Eu vou encerrar aqui essa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aqui essa técnica. É muito importante vocês terem conhecimento de como a banca cobra os temas. Em 90% dos casos é desse jeito, tá? Eu vou mostrar a exceção, quando a banca traz uma pergunta, quando a banca pede uma opinião, eu vou demonstrar, tá? Existem esses casos assim, mas em regra é esse estilo da banca de cobrar temas de redação, tá? Espero que vocês tenham aprendido e treinem em casa essa técnica, a técnica simples e que resolve o que você deve fazer na sua redação. Redação tem que ser simples, pessoal. Não pode inventar muita coisa, porque você tem que lembrar que sua prova tem diversas matérias e você precisa saber apenas o necessário para ser aprovado. Eu encerro aqui essa aula, eu faço o convite para você ir lá no meu Instagram, para você me seguir e para você também se inscrever no canal para ficar por dentro das novas aulas, dos novos posts, das novas redações modelos que eu vou postar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.